Bom, o Brasil e o mundo vive na era da complexidade, na era das informações, e as companhias, ou as nossas empresas, as grandes, as pequenas empresas, elas precisam dar conta do seu recado, precisam demonstrar o que estão fazendo para os seus acionistas, para os governos, para a comunidade. E nesse meio existe a figura do auditor independente, que é aquele camarada que tem um preparo para isso, que analisa as contas das empresas, faz seus relatórios junto às autoridades governamentais, exatamente para que as empresas tenham a sua saúde financeira cada vez mais reforçada e possam, naturalmente, desenvolver os seus projetos aqui no Brasil. E hoje se discute muito essa questão da função do auditor independente e do relatório desse auditor independente em relação às companhias, em relação aos governos, à tributação que incide sobre elas. Eu estou aqui na sede da PwC Brasil e vou conversar com o Rafael Rossito. Rafael, que bom, que prazer em te ver. Conversar contigo pessoalmente, né? O Rafael, que é um dos camaradas dos que mais entende dessa questão do auditor independente, da função que ele exerce e tal. E há um projeto aí de uma mudança, de alterações no relatório do auditor independente. Como é que está sendo processado isso? O que tu pode nos dizer em relação ao que vai mudar? Veja bem, né, Silvio? As alterações que estão sendo sugeridas agora para o relatório do auditor independente, elas já vêm sendo discutidas e por meio de consultas e discussões de órgãos regulamentadores. Como deve ser, né, Rafael? Porque isso é uma coisa importante, né? Desde 2006, né, vem essas discussões. Então, com a crise que as empresas aí, que o mundo viveu nos últimos anos, essa discussão ela se intensificou, chegando agora ao momento onde as propostas de alteração estão sendo colocadas aí na prática, né? Então, a gente já tem essas alterações aí entrando em vigor agora para esse ano aqui no Brasil. E no Brasil, particularmente, em função de uma série de questões que nós todos sabemos, né? As coisas acabam se precipitando, o Congresso Nacional examinando essas coisas, porque tudo passa também pela legislação do Congresso Nacional. Quais as principais alterações, o pessoal que está nos assistindo, empresário, próprios colegas, auditores e tal, o que nós podemos dizer dessas alterações? Que alterações na prática são essas? Bom, agora para as companhias abertas, né, para as auditorias que têm encerramento em 31 de dezembro de agora, 2016, né, essas auditorias já estarão sujeitas às novas regras, à implementação desse novo relatório do auditor independente, né. Basicamente, é um conjunto de 6 normas e as grandes mudanças estão atreladas à objetividade do relatório do auditor, né? Onde os parágrafos serão apresentados de maneira decrescente em termos de importância, tendo, portanto, a opinião do auditor como parágrafo inicial, diferente de como é hoje o relatório de hoje, né? Outra alteração relevante é a introdução de um parágrafo que vai se chamar os principais assuntos de auditoria, né? Onde ali o auditor vai ter que descrever os principais riscos identificados na elaboração do seu plano de auditoria, falar um pouco sobre os controles internos, falar um pouco sobre os diferentes assuntos significativos que ele entender Isso eleva relevante. muito a responsabilidade não só das companhias, da direção das empresas, né, mas também do auditor independente, né? Com certeza, com certeza. Isso muda bastante para o modelo bastante padronizado que a gente tem, né, hoje em dia. O novo relatório do auditor ele vai trazer um modelo muito mais customizado para cada uma das empresas, né? E na prática, assim, quais os benefícios? Porque aí nós temos o benefício para as companhias, os seus acionistas, que é uma coisa importante, sejam empresas públicas ou empresas privadas, né? Daí eu cito, digamos, a Petrobras, o Banco do Brasil, Caixa Federal, a Companhia Siderúrgica Nacional, que são empresas públicas ou privadas, mas que têm o seu corpo de acionistas que merecem essa satisfação, mas também para a comunidade em geral. Quais os grandes benefícios que tu vês, que tu apontarias nesse novo relatório do auditor independente? Bom, em geral, o mercado ele clamava por um relatório mais detalhado do auditor, né? Mais customizado, diferente para cada uma das empresas, né? E não aquela forma padronizada como era o relatório antigo, onde se mudava basicamente 1, 2 parágrafos, né? Então, assim, hoje, com esse novo modelo proposto,
os usuários em geral desse novo relatório, eles vão ter acesso a uma informação muito mais clara, muito mais descritiva, né? Então, acredito que vai suprir essa necessidade que o mercado estava clamando há tanto tempo, né? Por esse motivo, as discussões por tantos e tantos anos. Né? Me diz uma coisa na prática, como é que está funcionando, digamos assim, a função do auditor junto à companhia? Por exemplo, assim, ó, claro que tem companhias cujos projetos são aprovados na Assembleia, a diretoria vai implementar e tal, e o auditor independente, normalmente, porque eu também atuei nessa área, então tenho um pouco de conhecimento disso, décadas atrás, quando se começou realmente a exigência da auditoria pela nova lei das SA, mas o auditor independente ele tem, digamos assim, a capacidade também de formular questões e de dar uma consultoria permanente para a empresa, exatamente para evitar problemas lá adiante. Perfeito. O auditor, intuitivamente, ele já conhece os principais riscos da companhia qual ele está auditando, os principais assuntos significativos, né? E, geralmente, esses assuntos eles são trazidos para discussão aos órgãos de governança das companhias. Isso é bastante comum, né? A novidade que esse nosso novo relatório nos traz é de que esses assuntos que geralmente são discutidos com a governança e esses assuntos relevantes, eles vão ter que ser trazidos a público, né? Por meio desse relatório. Isso, necessariamente, o auditor vai ter que trabalhar cada vez mais ligado aos órgãos de governança, né? Trazer o assunto bem descrito para não gerar nenhum mal-entendido no mercado, né? Então, também esse é um desafio, né? Também dos auditores, tanto dos auditores como das empresas, né? Mas não são só isso, quer dizer, a implementação dessa nova norma, porque tudo que é novo sempre traz uma resistência inicial, depois até a pessoa se adaptar e tal, e normalmente isso vem sempre em benefício da comunidade, enfim. Mas como é que vocês pensam na implementação disso? Alguns desafios que você citasse, mas outros desafios que estão por vir? Olha, a gente ainda é tudo muito novo para nós também, né? Nós estamos aprendendo, estamos se adaptando, aprendendo como é que vai ser esse novo relatório, né? Mas um desafio que eu acredito que vai ser bastante grande, né? Além dessa questão de trabalhar muito em conjunto com os órgãos de governança, com a própria administração, no sentido de deixar claro os assuntos relevantes da auditoria num relatório que vai ao público, mas outro tema também é a questão do tempo de formulação desse relatório, né? O senhor bem sabe que a gente trabalhava com relatórios muito padronizados, né? Mudavam poucos parágrafos. Hoje a gente vai ter que... Fazia mais rápido, né? Fazia mais rápido, deixava... Era mais simples, né? Era mais simples, deixava para ser a última coisa Na verdade, a se fazer numa auditoria. Criar alguma coisa nova, né? Exatamente. Então, esse novo relatório, ele vai ter que ser customizado, ele vai ter que ser elaborado à medida que a auditoria ocorre, né? Não vai poder deixar para elaborar ele só no final do trabalho. Ele vai ser muito mais claro, muito mais customizado, né? Então, do ponto de vista macroeconômico, é um desafio grande. Com certeza. Do ponto de vista macroeconômico, Rafael, tu acredita que essa seja uma grande, digamos assim, um grande trunfo hoje das companhias brasileiras para enfrentar esses desafios que nós já estamos enfrentando agora, né? Mas que certamente virão novos por aí? Olha, Silvio, esse movimento, né, que está acontecendo, ele vem muito em conjunto com a maturidade em termos de transparência das informações que as empresas brasileiras têm que se adaptar, né? Então, eu vejo isso com muito bons olhos, né? Isso é um processo mundial, né? Até porque nós temos uma economia hoje integrada, né? Perfeito. Então, as empresas daqui, elas têm que, quando vão fazer alguns negócios fora, elas têm que demonstrar a capacidade, a saudabilidade dela do ponto de vista financeiro, econômico e tal. E esses relatórios, né, também certamente ajudam isso, né? Com certeza. O relatório do auditor, ele obrigatoriamente vai ter que ser claro nesse sentido de demonstrar os riscos, os objetivos principais daquela auditoria e bem descrito, bem redigido, né, bem claro. Então, vem em conjunto com todo esse mas vai ser um novo momento também para as empresas. Vai ser um novo momento, mas vem em conjunto com toda essa questão de transparência que as nossas empresas
terão que se adaptar, né? E que a sociedade exige hoje. A sociedade exige, o mercado exige. Com certeza. Bom, eu falei aqui com o Rafael Rossito, que é gerente sênior da PwC Brasil. Rafael, eu acho que nós conseguimos transmitir para o pessoal, não só aquele pessoal que é mais acostumado a essa denominação, esses termos, a essas questões que dizem respeito às companhias empresariais e à função do auditor, mas também ao público em geral, que naturalmente é muito ansioso de saber como é que estão sendo administradas essas companhias e para onde é que nós vamos, que rumo vamos tomar. Eu acho que é uma coisa muito positiva isso, né? Acredito que sim. Estamos torcendo para que o mercado também enxergue essa mudança com os mesmos olhos que a gente está enxergando. Até porque um relatório mais transparente, mais claro, valoriza o trabalho do auditor também, né? E o auditor, a figura do auditor certamente é muito mais valorizada. Muito obrigado, então, um abraço, sucesso. Obrigado, Silvio, um abraço.